E já de volta, é bom demais estar com você, seja sempre bem-vindo. Você que está chegando agora, esse é o Vida e Saúde, minha gente, o seu programa aí de informação de qualidade de vida. E hoje estamos recebendo o Dr. Edmundo Saab Júnior, clínico geral, médico cardiologista, nutrólogo e tem essa prática fantástica da medicina ortomolecular. E aceitou nosso convite e hoje o assunto é os perigos da automedicação. E muitas perguntas estão chegando, doutor. Nós preparamos aí algumas telas. Eu gostaria que o senhor comentasse assim, quais são os principais riscos da automedicação, doutor? Eu tenho lá interação medicamentosa. O que significa isso? Significa que o paciente hoje, é muito comum a gente ver isso, o paciente ele não tem um médico de família, um médico que cuide dele como um todo. Então ele vai no urologista e o urologista dá um remedinho para ele passar a noite dormindo sem acordar para fazer xixi. Aí ele vai no ortopedista porque ele tem uma artrose e ele está tomando anti-inflamatório por causa daquela artrose. Aí ele tem também o cardiologista que dá o remédio para hipertensão e já cuida do ácido úrico, então ele dá um remédio para o ácido úrico, dá um remédio para o colesterol. Então, muitos desses remédios, inclusive, muitas vezes até o especialista que o atende não sabe de todos os outros remédios que ele toma, né? E muitos desses remédios podem interagir e terem efeitos negativos para a saúde. Aliás, quanto mais remédios você toma, a sua chance é muito maior de estar se prejudicando com eles, né? Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem vista. Eu gosto muito de contar uma história do meu novo livro que está saindo, eu vou ser bem rapidinho com vocês, eu chamo ele assim de Padre Chico. Ele é um salesiano e eu atendo todos eles, né? E um dia ele tem 84 anos e o padre que toma conta do local fala assim, que é meu paciente, eu gosto muito desse Padre Chico, ele era muito ativo e agora ele está insociável, ele não reza mais missa, menos ainda vai na missa, ele fica naquela cadeira o dia inteiro, só levanta para comer, para ir para o quarto dormir e está muito assim, será que você pode fazer alguma coisa? Ele me contou um pouco da história e tem uma enfermeira que cuida. Falei, sim, eu quero que você me traga ele aqui, a enfermeira que cuida dele aqui e toda a relação de coisas. Olha só, Frei, ele estava com 84 anos, com 67 anos de idade, ele teve um câncer de próstata. Foi operado, tirou a próstata e vinha tomando um bloqueador de testosterona ad longo. Ele fez uma angioplastia com 70 anos e ele vinha tomando os remédios antiagregante plaquetário, um monte de coisa para aquela angioplastia. Ele era diabético e vinha tomando uma série de remédios para o diabetes e hipertenso também. E tomava captopril 3 vezes por dia, tudo bem. Eu fui examinar o padre, primeiro ele não queria nem falar bom dia para mim no consultório, nem dar um sorriso, ele queria morrer. Não queria estar lá no consultório também. Eu comecei a examinar o padre com 84 anos, uma pressão de 9/6. A glicemia dele estava em 65. Ele estava com excesso de medicação. Então, eu examinei o padre e falei com o enfermeiro, olha, nós vamos só, por enquanto, nós não vamos dar nada para ele. Nós vamos diminuir esse remédio da pressão de 4 vezes por dia para 2, o diabetes de 3 vezes por dia para 2, e você vai me passando por WhatsApp dia a dia como é que vem estar a pressão dele e o diabetes dele. E por WhatsApp, eu fui diminuindo a medicação dele para 1/4 do que ele usava. Lógico, eu comecei a suplementar magnésio, vitamina D, tirei aquilo, a tireoide dele estava um pouquinho parada. Resumindo, só de tirar aquilo tudo, ele voltou no consultório em 45 dias, me abraçou na sala de espera. 60 dias ele voltou a participar das missas, 90 dias ele voltou a rezar as missas. E conviver com todo mundo lá. Olha que interessante. E eu fui no aniversário de 90 anos dele, depois muito tempo depois. Intoxicação pura, né, doutor? Que coisa, isso a gente está fazendo com a gente. Você percebe que a gente está fazendo com a gente, de graça, todos os dias. Estamos nessa dinâmica autodestrutiva, achando que estamos prolongando mais assim. Então é por isso que a gente está aqui hoje. Esse testemunho desse padre, mas assim, talvez um testemunho um pouquinho da sua vida, da sua história, das nossas histórias, para a gente não ser vítimas e não deixarmos se enganar por todo um mega sistema, né, que falando bem, às vezes a gente tem essa dependência. Doutor, outro tema ali é a resistência de micro-organismos. O que significa isso? Que é um dos perigos aí da automedicação. Isso, gente, é o que tem matado a gente, né, na UTI, sem ter o que poder fazer, porque essas bactérias super resistentes são criadas pela má utilização de antibióticos. Então, qualquer criançazinha com otite hoje, com uma sinusitezinha, com uma gripe, toma antibiótico,
coisas que poderiam ser tratadas diferentemente. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que mais de 70% da produção de antibiótico pela indústria farmacêutica não se destina a você e a mim, se destina à veterinária, aos animais. Então, essas bactérias estão sendo produzidas pela utilização indevida de antibióticos na criação dos animais também, não só para a gente. Então, nós estamos vulneráveis, porque nós não temos um órgão de vigilância para poder observar isso. Existem hoje mais de 80 mil substâncias químicas que são colocadas na nossa natureza. Elas vêm pelas chuvas, pelos 5 continentes. E sabe qual é a porcentagem dessas substâncias que são analisadas pelos órgãos reguladores? 5%. Olha só. O resto está aí. Consegue patente, está aí. Então, o que a gente faz? Que coisa, né, gente? Assim... É empoderar vocês de informação para vocês não estarem sem poder escolher com sabedoria aquele movimento que nós falamos no começo do programa. Exato. Então, acho que a intenção é essa, não é que a gente... Porque o tema próximo ali é dependência, é para que essa dependência seja cada vez mais... Você seja independente, né? Não tanto dependente de tantos remédios. E é por isso que a gente quer trazer para você. Além da dependência, tem o agravamento da doença, doutor. Ou seja, a automedicação vai agravando. Você pensa que está melhorando, mas está abrindo outros leques, é isso? Você cala o sintoma, aqueles mecanismos que geraram a doença continuam atuando e acentuando a doença. Ok. Temos uma outra tela aí também. O que é mais uma tela aí, Marina? Coloca para a gente aí, que é também sobre quais os principais riscos na automedicação. Mau funcionamento de órgãos como rins e fígado, doutor. Isso é uma coisa incrível e subestimada. Eu quero ler para vocês só uma estatística pequena aqui de iatrogenia. Iatrogenia... O que é iatrogenia? Iatrogenia são iatrogenia. Iatrogenia. São os danos causados pelo ato médico. Para vocês terem uma ideia, em 2011, isso informações do Instituto de Medicina de Notificações americana, feito pela doutora Barbara Starfield, da Johns Hopkins, mostrou assim, eu vou deixar mais prático para vocês, ela mostra que 225 mil mortes por ano são causadas pelo ato médico. Uso de medicamentos, ou seja, medicamentos prescritos incorretamente, medicamentos prescritos corretamente nas doses incorretas, cirurgias mal indicadas, infecção hospitalar, e você vai somando isso tudo, daria 225 mil. Mas isso são mortes e notificações. Mas eu trabalhei muitos anos em UTI e as mortes eram reportadas assim, falência de múltiplos órgãos. Falência de múltiplos órgãos. Faliu o rim, faliu o fígado, faliu o pâncreas, vai falindo tudo e morre. Mas o que fez esses órgãos chegarem à falência ali? Grande parte, com certeza, foi o uso indiscriminado de drogas durante a vida. E quando eu estou falando de 250 mil mortes ano nos Estados Unidos, não pense que o nosso país foge isso ou algum país do mundo foge isso. Isso está acontecendo no mundo inteiro. É a terceira maior causa de morte no mundo hoje, são os tratamentos médicos. Perdendo só para a doença cardiovascular, onde entra infarto e acidente vascular cerebral e os cânceres todos. E nós estamos continuando esse processo. Graças a Deus não, porque tem um programa que está aqui. Nossa, está vendo? Esse alerta. Agora, e as sequelas que não são notificadas? E o que ocorre nos ambulatórios, que não é notificado? Qual é a porcentagem? Quanto será isso? Está muito subestimado isso aqui. Então, gente, tudo isso tem uma causa e às vezes nós somos responsáveis de tudo isso, né? Ou seja, somos levados a uma mídia fervorosa, potente, né? Que a gente vê qualquer coisa, né? Basta a gente ter um programa de TV preferido, enfim, entra o comercial, já vai a propaganda daquilo, quer emagrecer, toma aquilo, então isso aqui. Então a gente vai lá pela ilusão e vai se empanturrando. A gente faz isso. Isso tem consequências, né? A gente pensa que está vivendo mais, mas estamos assim deixando o nosso organismo mais vulnerável. Isso a gente pode dar um basta. Que há necessidade de medicamento,
tem hipertensão, tem AVC, tem arritmia, tem, ou seja, tem todo, diabetes, tem infecção, tem tudo isso que é necessário, ou seja, mas é o médico que prescreve isso. Só que a gente está fazendo isso por conta própria. A gente ouve o vizinho, ouve a vizinha e faz isso por conta própria. Todos nós fazemos isso. Acho que está na hora da gente começar a tomar consciência, dar um basta nessa corrente autodestrutiva que a gente está vivenciando, né, doutor? Sem dúvida. E mesmo as medicações prescritas pelo médico, vocês têm o direito de saber exatamente o que vocês vão colocar na balança de custo-benefício. Quanto vai te trazer de bem aquele procedimento, aquele tratamento e qual é o risco daquilo. E você, sabendo de todas as possibilidades, você vai se perguntar, eu devo, eu posso, eu vou. E uma pesquisa mostra que quando os pacientes estão exatamente cientes de todas as possibilidades, 20% deles só fazem o tratamento. Ok. Doutor, outros dos temas ali é reação alérgica, intoxicação medicamentosa, morte do paciente em casos mais graves, ou seja os principais riscos também ter uma reação alérgica. Para uma coisa, reage para outra situação. Sabe, gente, existe uma palavra na medicina chamada idiosincrasia, ou seja, é a capacidade individual que cada organismo tem a responder a uma substância. Então, uma substância que o Frei tome pode não ter nenhuma reação alérgica para ele, mas se eu tomar essa mesma substância, eu tenho uma reação alérgica imediata, que se eu não for para um atendimento de urgência, onde vão me aplicar corticóide na veia, adrenalina, eu vou ter edema de glote e vou morrer. Okay. A bioquímica individualizada. Então, tudo pode gerar alergia. Não tem ainda na natureza casos sabidos de alergia à água e ouro. Não sei por que ouro, mas não tem. Só isso. O resto, tudo tem descrito alergia. Olha só. É possível. Nós preparamos uma matéria, doutor, assim, sobre o armazenamento, é isso, né? Os cuidados, o armazenamento dos medicamentos, assim. Vamos acompanhar essa matéria e o doutor vai comentar. Vamos lá. A validade e o armazenamento incorreto de remédios pode acarretar na falta de ação medicamentosa ou na potencialização dos efeitos colaterais, afetando a saúde dos pacientes. Por isso, é preciso ter cuidado. É muito importante tomar esse cuidado, porque os medicamentos, depois do prazo de validade, que é a garantia do fabricante na segurança e na qualidade do produto, ele pode deteriorar e perder as suas funções. Então, você pode tomar um medicamento vencido, ele não vai fazer efeito, ou até mais perigoso, poder causar uma intoxicação no paciente. É muito importante guardar os medicamentos em lugar longe da luz, fora da umidade e do calor. Não guardar os medicamentos em carros, cozinhas, banheiros, que as temperaturas oscilam muito, e evitar de deixar em contato direto com a luz solar também. Ideal é colocar numa caixinha, deixar dentro do armário, longe das crianças, longe dos animais. Quando os medicamentos vencem, é preciso fazer o descarte apropriado para não contaminar o meio ambiente. O ideal é procurar os postos de saúde mais próximos e algumas farmácias. Pode ligar na vigilância sanitária da cidade, que eles vão informar também os pontos de recolhimento. Mas as unidades de saúde, normalmente, elas recolhem os medicamentos vencidos. Nem no lixo comum, nem dos vasos sanitários. Eles vão para os aterros, caem nos rios e águas e ele não tem um tratamento adequado para os medicamentos. Aí, doutor, mais um alerta aí sobre os prazos de validade, ou seja, o princípio ativo já está indo embora, né? Eu acho que a entrevista mostra os cuidados que a gente deve ter, deixar ele num lugar arejado, não muito quente, longe do alcance de quem não deve usá-los, tudo mais. Mas tem uma coisa muito interessante aí. Na hora de descartar isso, descarte em lugar apropriado. Então, leve para a própria rede de farmácia ou para o posto de saúde. Se eles vão descartar apropriadamente, eu não sei. Mas não adianta se descartar apropriadamente, porque toda a urina anticoncepcional está vindo para a nossa água, todo anti-inflamatório, todo analgésico que vocês todos estão tomando, que eu estou tomando, está voltando para a nossa água, para o nosso corpo. O nosso sistema de tratamento de esgoto, de água, de mananciais superficiais, não consegue tratar e tirar essas drogas. Então nós estamos sendo, quem toma ou quem não toma, contaminados por isso. Olha Essa só. dimensão da coisa.
O que teria Esse que fazer, novo livro doutor? eu falo bastante disso. Não, o que teria que fazer, doutor? Assim, nesse caso, assim, eu tenho lá, eu estou vendo o meu estoque, tem muita coisa que eu tomei, já não tomo mais, está lá. O que eu tenho que fazer? Tem que procurar a própria rede de farmácia, as grandes redes têm um lugar que está escrito ali, olha, coloca aqui seu medicamento vencido, eles devem incinerar, devem fazer alguma coisa, né, para não jogar, e esse é o caminho. Mas doutor, vamos lá para a cidade de Werneck, Rio de Janeiro, é a nossa amiga Maria Braga da Silva. Obrigado, Ana Maria, pela participação, viu, querida? Ela gostaria de saber se pode causar algum mal para a saúde usar continuamente o medicamento fluoxetina, né? Fluoxetina. Isso, doutor. É o antidepressivo que a gente falou. Olha, esses remédios são projetados de uma maneira que você não consegue parar espontaneamente. Muitas vezes, o que eu vejo os psiquiatras, os clínicos fazerem é simplesmente mudar a posologia, aumentar ou diminuir a dose, ou mudar de uma marca para outra de antidepressivo. Então você vai com fluoxetina, depois sertralina, depois venlafaxina, e você acaba não saindo desse ciclo, né? Então, como essas drogas demoram até 3 semanas para começar a agirem, porque elas têm que agir quando elas têm uma quantidade na corrente sanguínea suficiente para ter o efeito farmacológico, ela também vai levar 3 semanas para deixar de agir. Então, muita gente está tomando uma dose que nem necessitaria, talvez. Poderia ser feito o teste de diminuir, você toma 20 miligramas, então eu vou tentar tomar 10 miligramas e vou observar o que acontece comigo depois de um mês, né? Então, isso teria que ser individual. Agora, a questão de ter que tomar para o resto da vida ou não, eu acho que essa pergunta tinha que ser feita na hora que o colega te prescreveu isso. Isso que eu falo de empoderar você de informações. E ele te avisar, olha, você começar a tomar isso vai ser muito difícil parar. Você vai tomar sempre. Isso vai causar perda de cognição, isso vai causar dependência química e é mais uma droga que seu corpo tem que metabolizar, tem que eliminar. Será que você teria que usar isso a vida inteira? Ou seria por um período só, começar com uma dose e decrescendo? Não, mas ok, ele está lá sim, doutor, ele já está carente, ele está deficiente, ele está fraco, ele está fragilizado. Enfim, ele precisa daquele medicamento. Aí vem essa informação. Olha, você vai tomar isso, porém vai ter... Ou seja, ele não vai sair de lá mais depressivo ainda. Nesse caso, o que teria que fazer? Eu creio que não. Eu creio que se estabelecesse um plano, olha, eu não quero que você tome isso para o resto da vida. Nós vamos fazer uma experiência de 3 meses e, ao mesmo tempo, você vai cuidar desse aspecto dos seus alimentos, você vai tomar triptofano, que é um aminoácido, para aumentar a sua produção de serotonina, você vai tomar teanina para aumentar a produção de um outro neurotransmissor chamado GABA, que são neurotransmissores de paz e equilíbrio. Essas pessoas estão depletadas do neurotransmissor e o antidepressivo não faz você produzir mais neurotransmissor. Então tinha que ser uma abordagem sistêmica. Onde são feitos esses neurotransmissores? No seu intestino, apesar de agir aqui. Sua flora intestinal está boa? Então, esse ser humano tem que ser visto como um todo, Frei. Isso tem que acabar, essa indústria tem que acabar com isso. Claro. Parcelar, fragmentar o ser humano por órgãos, ver o ser humano por órgãos, ou seja, que a especialidade é fantástica porque vai a fundo, estuda aquilo lá, porém se cada um pegar o ser humano e repartir os órgãos e cada um dar os seus medicamentos para aqueles órgãos lá, ou seja, perde a noção do todo, né, doutor? Do conjunto da obra, né? Conversa com o paciente, conhece o paciente, como começou essa história, teve alguma perda importante, perdeu um ente querido, o que aconteceu? Perdeu o seu emprego? Né? Ele está precisando de um apoio psicoterápico, ele está precisando de carinho, esse paciente. Olha só, não é? Humanizar. E pergunta se ele fica remoendo uma mágoa a vida inteira, fala com ele do perdão, fala para ele que a atividade física aumenta a oxigenação cerebral, né? Começa a cuidar da flora, dá suplemento para ele produzir neurotransmissor e começa com uma dose pequena de antidepressivo e estabelece com ele um prazo, uma rotina de tratamento. Você quer curar ou você quer torná-lo dependente o resto da vida? Exato, e no seu consultório a cada 2 meses para pegar receita para comprar aquilo. E tem gente que depende disso, que gosta disso, que faz isso o seu objetivo de vida. Gente, olha que palavras lindas que o doutor falou assim, olha, é o cuidado, né? É a nossa vida, é a projeção da nossa vida, né? Ou seja, se precisa tomar e se realmente foi prescrito para aquilo, para aquele tempo, aí sim você vai tomar, é uma questão de vida, né? Agora, não faça disso um hábito, não faça um uso indiscriminado de qualquer tipo de medicamento, não precisa. Isso tem consequências, são drogas, gente, são drogas. Isso é a automedicação, que eu já entrevistei mais de 1.500 médicos,
todos eles dizem a mesma coisa. Cuidado com a automedicação, porque isso traz consequências, né, trágicas para a vida, viu? Eu vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você. Vai ligando, gente, o tema tá bom. A gente volta já só para você.